Tenho 16 anos. Dicas para ganho de massa muscular. Bom, Fran, a gente precisa entender, você sabe que uma das coisas importantes das expectativas das pessoas é justamente a gente entender o que ela compreende por aquilo que ela pede, né? Veja, muita gente chega no consultório falando assim, eu quero baixar minha taxa de gordura. Ela nem sabe quanto ela tem. Ou então pior, eu quero ter 7% de gordura. Eu quero ter 10% de gordura. Isso é uma coisa que é mais ou menos como você falasse assim, eu quero comprar um carro que custa 250 mil reais. Bom, mas um carro que custa 250 mil reais, deve ter caminhonete, deve ter sedã, deve ter carro esporte, deve ter carro usado de 250 mil reais, deve ter carro elétrico de 250 mil reais. Então, é uma coisa imprevisível. E quando a gente fala de uma forma genérica, eu quero ganhar massa muscular, primeiro que eu já falo para vocês, nada de graça. E massa a gente não ganha, né? Nós desenvolvemos e desenvolvemos com muita dificuldade. Porque realmente reservar energia no nosso corpo na forma de músculo é muito dispendioso para o nosso organismo. Então existe uma série de condições ou situações que a gente tem que mudar na nossa vida para que as coisas funcionem. Sabe que eu tenho muita preocupação, né, Fran? Falo para você, come mais, né? Fraciona a alimentação, faça exercício físico, tá, mas e o entorno? Tanto que a gente está fazendo um programa que vai chamar Plano Muse, e que ele fala do entorno, né? O que acontece na minha vida que treinar funciona, né? Porque eu percebo que o pessoal fica nessa de, não, é só isso, é só o suco que faz, é só aquilo. Cara, se fosse assim, tava todo mundo musculoso. E tem um monte de gente que tá bebendo de litro e a coisa não vai. Então é importante a gente falar sobre circunstância. Mas assim, Fran, hipertrofia muscular, eu vou te falar o que você não deve fazer para que você não atrapalhe esse processo tão difícil, tão complicado e tão delicado. Então, primeira coisa que está ao alcance de todos, alteração de ciclo de sono. Então você precisa, pelo menos, assim, para sobreviver treinando, para não entrar num overtraining, 7 horas de sono. Se você fala que você ainda quer ter mais resultado, a ideia é que você durma pelo menos 9 horas. Isso é o que você precisa para ter um físico que sustente o que vai ser essa informação de hipertrofia. Primeira coisa, mas eu não durmo isso. Então já corta por aí, porque o que você fizer não vai dar certo. Ou vai dar muito pouco certo e você vai se desanimar. Pensa que tem muita gente que treina bastante e consegue até ganhar força, mas o físico não fica aquele físico cheio, aquele físico bonito, aquele físico com aquele músculo arredondado. Isso nunca chega a acontecer. E o principal, né, o começo de tudo, de fato, é o sono, porque é durante o sono que existe a recuperação muscular mais eficiente. Na verdade, a recuperação do nosso corpo. É por causa do sono que a gente diminui os níveis de cortisol, ajustando o que são os hormônios de estresse do nosso organismo, para que a gente possa ter desempenho não só de ganho de massa muscular, de desenvolvimento de massa muscular, mas também de melhora de saúde. Fica 2, 3 dias dormindo pouco para você ver como é que fica ruim. Fica uma noite sem dormir. Aliás, fica uma noite dormindo 4 horas. Pega, sei lá, só para você ver como é que funciona, pega uma sexta-feira aí e dorme 4 horinhas só. Vai dormir 4 da manhã, acorda às 8. Me fala como vai ficar seu dia. Parece uma coisa tão óbvia, mas a gente não vai atrás, né? Segunda coisa, o tipo de alimento que você seleciona. Pensa o seguinte, se o músculo é uma casa, ele tem determinados componentes que são fundamentais para que você faça uma casa, né? Você vai fazer uma casa do quê? Você quer fazer uma casa de tijolo? Então o que você precisa? Você precisa de cimento para fazer a estrutura, aliás, concreto para fazer a estrutura, você precisa de tijolos, você precisa de cimento para colocar um tijolo em cima do outro, e assim é o músculo. Você vai precisar de todos esses componentes para que o seu músculo ele consiga, através dos sinais de hipertrofia, essa hipertrofia aconteça e ele consiga aumentar o volume, ele consiga aumentar a sua força. E tem uma coisa muito importante que precisa aumentar a força. É o crescente da força que acaba buscando a hipertrofia. Eu simplifiquei demais. É o crescente da força no ambiente de muitas repetições que faz com que você tenha uma situação favorável para a hipertrofia. Eu vou sugerir para vocês seguirem o Tácito, seguirem o professor Tácito Júnior, Delmiro de Salles,
Por quê? Porque eles falam sobre a necessidade do volume de treino, tá? Ah, eu consigo levantar, sei lá, 80 quilos no supino. Ok, beleza, mas quantas vezes você faz isso? O número de repetições que você dá para esses 80 quilos é o que vai fazer com que você tenha hipertrofia. A força é a condição fundamental, mas sem volume, sem quantidade, você não consegue transformar aquela força feita num sinal que se sustente. Pensa o seguinte, e essa comparação é uma comparação que eu estava pensando no navio e que eu acho que para vocês vai encaixar bem. Imagina que você vai encher uma bexiga, que você enche a bexiga com um assopro e tira a boca. Quando você faz um treino de força com muita força, é como se você desse um assoprão e a bexiga enchesse. Só que quando você faz só uma repetição, você tira a boca, o que acontece com a bexiga? Ela infla. O que você tem que fazer? Você tem que assoprar e continuar assoprando. E quando você quer dar nó na bexiga, o que você faz? Você prende e dá esse nó sem deixar o ar sair. É assim mais ou menos o exercício. Você dá o estímulo, repete, repete, repete e você faz coisas que vão funcionar como se fosse um nó na boca da bexiga para que você não tenha perda desse tecido que você sintetizou. Sabe qual é o grande problema, Fran? E essa parte é complicada. Nós somos extremamente especialistas em degradar músculo. A gente tem uma taxa de degradação muscular que, na melhor das hipóteses, ela não diminui. Inclusive, para você conseguir desenvolver seu músculo. Pensa que, eu já falei isso para vocês, né? Vamos comparar com construção de novo. Né? Não é um prédio que você vai construindo andar. Ele é uma casa que está em reforma que você quer aumentar um cômodo. Então o que você faz? Eu quero aumentar meu quarto. Você vai lá, quebra o seu quarto e constrói o seu quarto de novo maior. Agora, no músculo não dá para ser assim. Não dá para você, por exemplo, arrancar seu músculo de treinar, rasgar ele todo treinar e esperar que ele vá crescer tudo de novo. Então, no caso do músculo, imagina que nessa construção que você tem um pedreiro que vai quebrando e outro que vai atrás construindo. Por isso que a degradação muscular ela é necessária. Se você não consegue ter uma boa degradação muscular, que você controle, você não tem lugar para construir por cima. Ou no lugar de. Por isso que a gente fala, mas tem que detonar, tem que inibir isso, inibir aquilo. Cara, não dá. Se você começa a detonar o que é a degradação muscular, a tua hipertrofia, ela começa a perder eficiência, porque você não consegue construir melhor. Sabe um exemplo onde a gente vê isso? A gente vê isso em metabolismo ósseo, por exemplo, tá? Agora eu vou forçar bastante a atenção de vocês. O osso, ele não fica lá paradinho no lugar que ele está. Você tem duas células, você tem o osteoblasto e o osteoclasto, que vão renovando esse osso. Por quê? Porque se o nosso osso ficasse velho dentro da gente, ele quebraria. Então o osteoclasto, ele vai comendo o osso, e o osteoblasto vai atrás, secretando o osso. Osteoporose, a doença que faz com que o osso ele diminua sua rigidez, ela faz o quê? Ela consome muito mais do que ela secreta. Então ela consome grandão e secreta pouquinho. Agora, quando você tem determinadas doenças e você usa, por exemplo, uma medicação que para ou que diminui a ação do osteoclasto, ou seja, da célula que consome osso, esse osso, ele fica um osso que a gente chama ebúrneo. Ele fica um osso patológico. Ele fica tão duro que ele quebra. Então você vê o que a gente chama de fraturas patológicas nas pessoas que usam, por exemplo, bifosfonados, que é a classe de droga que faz o cuidado com osteoporose. Por isso que você tem que ficar vendo o seu endocrinologista ou seu ortopedista, porque você toma essa medicação durante um tempo, para o osso não ficar patológico. E aí volta a tomar quando precisa voltar a cuidar disso. Então o osso muito duro estilhaça. Assim, parecido é o músculo, só que o músculo ele não tem uma célula, ele é a célula. E nessa situação, né, onde ele é a própria célula, o que faz construir músculo, o que faz degradar músculo? São vias metabólicas. E aí que tá, são dezenas de vias metabólicas diferentes
que trabalham com outras dezenas em paralelo, que trabalham com sistemas hormonais, que fazem com que esse músculo ele esteja em situação de equilíbrio. Então, Fran, você queria uma dica para musculação, né, para desenvolver massa muscular? A primeira dica que eu te dou é o sono. A segunda, se a gente for falar de treinamento e alimentação, aí a gente fica aqui o resto do ano. Então eu te falo o que você não fazer, né? O que você não vai fazer? Não vai fazer coisas que provocam inflamação. Sabe o que provoca inflamação? Tabagismo, consumo de álcool. Aliás, álcool e cigarro é muito parecido nessa questão de inflamação quando a gente tem um processo que foge do fisiológico. Então, não é porque você tomou uma taça de vinho no final de semana, mas faz isso toda vez para você ver como o teu desempenho ele começa a cair. Então, isso é uma coisa importante. Controlar o que são os fatores inflamatórios ambientais. Lembrando também que se você fica sem dormir, você também tem piora de inflamação. E aí, se você está começando agora, o que é o melhor? É que você aprenda a treinar. Então, é inegável quando você tem um treinador, o teu resultado ele melhora em relação ao que você teria se você não tivesse um treinador. Eu acredito que ninguém vai debater isso. As pessoas podem debater o seguinte: mas me enche o saco. Tudo bem, mas talvez para você treinar direito, você precisa estar com alguém te forçando a fazer as coisas, porque se deixar naquilo que é a tua conveniência, você vai começar a treinar aquele mais ou menosinho, Ou então, vai começar a ter fantasia. Não, eu faço isso daqui, levanto tantos quilos, tá ótimo. O que eu já vi de gente fazer isso, não está escrito. E a segunda coisa é ajustar a alimentação. Então a gente já falou de tirar o álcool, seria razoável você trocar suas fontes, por exemplo, de açúcar. Então, em vez de você comer açúcar refinado, você procurar uma fruta, alguma coisa que tenha o paladar doce, mas sem refinamento. A gente mantém esse paladar doce porque tem muita gente que se confunde, Ela acha o seguinte: não pode ter açúcar, não pode comer doce. Doce de confeitaria realmente é melhor que você não consuma, mas uma fruta é muito bom, Tem fibra, te ajuda na saciedade, ajuda no funcionamento do seu intestino, diminui o risco de câncer de cólon. Então tem um monte de coisa importante, que a gente pode falar nisso. E finalmente, Fran, o que mais ajuda você a desenvolver músculo é paciência, Paciência, porque você tem que repetir aquilo tudo todo dia, há dias a fio. Então não adianta você simplesmente fazer uma vez um treino bom. Um treino bom não vai te fazer desenvolver um físico bom. Ele vai dar um bom sinal, mas lembra da história da bexiga. Você tem que manter a sua bexiga enchendo, então você tem que continuar soprando, você tem que continuar treinando bem. Para treinar bem, você tem que ter alimentação boa e sono satisfatório, sono suficiente. E isso é continuar. E se não acontece isso, o que acontece com a sua bexiga? Murcha, ponto final. Lembrem assim, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?